Boa tarde. Boa tarde. Eu vim contar uma história para vocês. Tá bom? Pode ser? Sim. Olha, o nome dessa história era uma vez um deus do Olimpo que atirava raios. O tal deus se chamava Zeus. Ele era o rei de todos os deuses do Olimpo. Só que quem fez essa história não fui eu. Olha só quem fez essa história. Foi o Benjamin Franklin. Mas aí eu chamo a atenção de vocês o seguinte. O Benjamin, ele nasceu em 1706 e morreu em 1790. Como é que eu sei toda a história? Se ele já morreu há tanto tempo? Ei, como é que é importante a gente ver a história? Nós estamos numa biblioteca e aqui é muito importante a gente saber o seguinte. A biblioteca, ela guarda as informações. E aí, ele escreveu livros que eu pude ler e aprender o que ele descobriu. Por isso que é muito importante a biblioteca. A biblioteca é um lugar onde a gente aprende, lendo nos livros, o que outras pessoas descobriram. Às vezes pessoas vão viajar em lugares que eu gostaria de ir. Eles vão lá e escrevem livros. Então é muito importante você ter a biblioteca. O meu nome é Tereza. Eu fui professora de ciências da Universidade Federal Fluminense em Niterói. Vocês sabem onde é Niterói? Sim. Alguém sabe? Outros não? Então, eu trabalhei em Niterói. Eu sou da Universidade Federal Fluminense. Então, eu vou contar para vocês a história que era uma vez um deus do Olimpo que atirava raios. Vamos lá. E de vez em quando ele trava. Então, desde a época das cavernas, que mulheres e homens olham para a natureza. Quer olhar para a natureza? Será que aqui nesse lugar chove muito? Será que nesse lugar aqui nunca chove? É tudo muito seco. É isso que é a natureza. E a gente olha para a natureza porque é através de saber como é que é onde eu estou que eu vou escolher como é que eu faço a minha casa. Se eu morar num lugar que chove todo dia, como é que tem que ser o telhado? Tem que ser um telhado muito bom, porque senão começa a chover dentro da minha casa. Mas se eu morar num lugar que nunca chove, eu posso fazer o telhado de palha. Não preciso me preocupar, não vai chover. Então, dependendo de como seja a natureza, onde eu moro, eu vou escolher como é que eu faço a minha casa. Ora, mas se eu tenho que comer, eu vou plantar. Será que qualquer coisa nasce numa terra tão seca? Não. As coisas. Será que nasce tudo onde chove demais que fica cheio de água? Sim. Também não. Muitas vezes, se chove demais, a gente perde a plantação. Então, dependendo de como seja a natureza onde eu moro, vai depender o que eu planto, a casa que eu faço, tá certo? E assim, o homem foi vendo o seguinte, eu vou sair da caverna, porque se eu só morasse na caverna, quando acabasse a comida daquele lugar, eu tinha que mudar. Ah, mas eu não quero mudar. A gente não fica mudando sempre. Por quê? Estou no supermercado. O supermercado tem comida. Eles então tiveram que aprender a plantar. E aí, muito tempo depois que o homem aprendeu a plantar e a criar animais, a gente vê o seguinte, olha que alface bonita. Eu preciso da chuva para irrigar meu alface, para molhar o meu alface, ele ficar bonito. Além disso, com a água que corre nos rios, eu pego a água para beber, porque eu preciso de água para beber. Eu não posso viver sem beber água, tá? Então eu preciso da chuva. Mas, por outro lado, eu preciso do sol. É o sol que permite o sol batendo nele, o cavalo fica forte, tá certo? Eu preciso do sol para a gente ter um bom cálcio, né? Uma estrutura muito boa, para que as plantas possam crescer, para que as árvores possam crescer. Então eu preciso de chuva, mas também preciso de sol. Não basta ser um ou ser outro, ok? Mas se chover demais, desde a época
dia que chove e não tem trovão. Tem dia que chove e tem trovão. Por que acontece o trovão? Eu fico com medo, tá certo? Eles queriam saber quem jogava esses trovões. E aí, eles não sabendo como explicar, eles diziam o seguinte, que os trovões apareciam porque um tal Deus de todos os deuses que morava na Grécia Antiga, ele jogava raios quando ficava chateado com as pessoas. Que era Zeus, né? O Deus do Olimpo, o rei de todos os deuses, que jogava raios. Mas será que é ele mesmo? Como é que a gente vai saber? Então, o que são os raios da trovoada? O que pode explicar esses trovões? Porque veja, vocês já notaram que primeiro tem a luz. Aí passa um tempinho e a gente escuta. Blum, mas não é igual. Primeiro você vê, pá, a luz. Aí você pode contar 1, 2, 3, não, aí você diz, tá longe. Ah, 1, 2, 3, não, porque tá perto. Primeiro a gente escuta a luz, aí eu deixo para a pergunta, por quê? E aí, quem pode explicar os trovões para a gente? Os cientistas. O que é um cientista? Vocês têm ideia do que é um cientista? O que é um cientista? Pesquisador. Tá, ele pesquisa o quê? Trovão. Também trovão. O que mais? Só trovão? Os mundos. Hã? Os mundos. Planetas. Planetas. O que mais? Fala lá. O mundo. Mas o que ele precisa para ser um cientista? O que ele precisa ser para ser um cientista? Hã? Estudar. Todo mundo precisa estudar para aprender. Isso a gente tem que estudar. Todas as fases que precisa. Tudo. O que mais? Mas o que eu preciso ser para ser um cientista? Inteligente. Todos nós somos inteligentes. Não tem ninguém que não possa aprender. Inteligência é dizer assim, eu quero aprender isso, enquanto eu não aprender, eu não levanto da cadeira. E aí, se está muito difícil, eu vou na professora e peço ajuda, me dá uma ajuda. Explica como é que isso aqui funciona. Isso é inteligência. Inteligência não é dizer assim, eu não sei e vou embora. Isso não é inteligência. Inteligência é a gente poder dizer assim, eu não sei, mas eu não sei agora. Se eu estudar, pedir ajuda ao professor, eu vou aprender. Isso é inteligente. E todos nós somos inteligentes. O que eu preciso? Eu preciso ser curioso. Alguém aqui é curioso? Opa! E você, não? Opa! Quer dizer que eu tenho uma sala cheia de cientistas? Porque basta a gente ser curioso para a gente ser cientista. Porque o curioso quer aprender mais. A única coisa que um cientista faz é querer aprender mais. Aí ele tem uma perguntinha mágica. Por quê? Afinal, quando a mãe de vocês manda fazer alguma coisa, o que vocês perguntam? Por quê? Todo mundo é um cientista. Tá certo? Então, cientista é um curioso. É alguém que quer saber mais. Alguém te contou uma história, você diz, tem mais coisa aí. Eu quero saber mais. Isso é um cientista. Eu faço uma pergunta, eu não sei a resposta. Eu quero aprender. Por que é assim? Essa é a palavrinha mágica. E já que eu tenho uma sala de cientistas, vamos lá. Vamos ver como é que começou a explicar. Olha, esse moço que fez essa história é o Benjamin Franklin. Em junho de 1752, olha quanto tempo atrás. Viu que eu precisei de escrever um livro para eu saber o que ele tinha? Ele fez o seguinte, estava um dia cheio de trovoadas, cheio de raios. Aí ele pegou uma pipa, no rabo da pipa, ele amarrou uma chave de metal. Aí ele, uma chave de metal, e colocou dentro das nuvens. Só que aí ele fez o seguinte, ele molhou com água a linha e começou a chegar na mão dele um monte de faísca, um monte de choquinho. Ele descobriu que ali era uma corrente elétrica. Porque choquinho é corrente elétrica. Veja só como vocês estão acostumados. O que é corrente elétrica? Tá ligada? Não. Tá
ligada? Não. Tá ligada? Não. Mas olha só, aqui é uma tomada. Ó, por que ali acende e nos outros lugares não acende? Porque ali tem corrente elétrica, tem um fio, ó o fio passando aqui. Tá certo? Então, essa coisa que passa pelo fio é a tal da corrente elétrica. Tá certo? É ela que faz a minha luz funcionar. Tanto que se eu tirar a luz, ó, da corrente elétrica, o que acontece? Fala. Ali. Aham. Aí, como é que foi para ter uma corrente elétrica? Porque, na verdade, o que você tem é o seguinte. Você tem que, como a água que a gente tem no dia a dia, ela não é pura. Ela é misturada com coisas. Então, ela conduz essa corrente elétrica. Então, o que ele fez, ele molhou toda a linha. E aí, essa corrente elétrica veio através dessa linha molhada. Há quem diga que ele não colocou realmente no meio do tocopô de raios, porque senão ele teria morrido pela quantidade de corrente que chegaria nele. Então, estava nas imediações. Tá? Então, isso que passa aqui se chama corrente elétrica. Então, olha só, vocês já viram a corrente elétrica? Ela anda no metal, certo? Mas ela não anda só no metal. Se eu colocar o dedo aqui e tirar um sapato de borracha, eu vou sentir um choque. Esse choque, na verdade, é essa corrente elétrica que passa pelo meu corpo e vai para o chão. Certo? É por isso que a gente não deve colocar jamais o dedo na tomada. Porque aí eu funciono como se fosse um fio. Porque a corrente, ela não passa só em metade. Depende da intensidade da corrente, ela passa em quase tudo, inclusive nas pessoas. Então, o choque que a gente sente é a corrente elétrica, essa tal corrente elétrica, passando pelo meu corpo. Tereza, nem mexer na pipa quando agarra no fio. Nem mexer com a pipa quando agarra no fio. Isso é outra coisa, né? Tá certo? E aí, veja só, a minha corrente, ó, eu coloco aqui. E ela fica funcionando. Mas o raio, pum, ela simplesmente cai e acabou. Então eu tenho que manter a corrente elétrica. Como é que eu faço isso? Então, olha só. Veja só, aqui eu tenho. Deixa eu ver o que é isso aqui. É a moeda. Então aqui eu tenho um monte de moeda, certo? E aqui eu vou largar. O que acontece? Ela cai. Ó, cada vez que eu largo, ela cai. Por que ela não sobe? Porque a gravidade é uma... Ela não tem o... Porque, na verdade, ela está caindo não para minha mão, ela está caindo no chão. E o que é o chão? É a terra. A terra tem uma massa enorme. Então, eu tenho que uma massa é puxada por outra massa grande. Ela sempre puxa. Nota, isso aqui são as minhas moedas. Esse aqui é de plástico. Será que é diferente? Não. É a mesma. Eu nunca digo sim ou não. Primeiro eu faço a experiência. Ó, ela cai. Então, essa é a força chamada força da gravidade. Ela quer sempre juntar as massas. Só que a tal da força das cargas elétricas é diferente. Ela tem dois tipos. Olha, ela pode ser, se ela é dois tipos, se eu for depois querer usar a matemática, eu tenho na matemática duas coisas que são para dizer que são diferentes. Eu somo alguma coisa, então eu estou juntando, eu chamo de positiva.
E se eu tirar? Tirar é a mesma coisa que botar? Não. Aí eu uso o sinal negativo. Então, na matemática, ela tem um sinal positivo e um sinal negativo. Então, para eu querer falar, uma eu chamo positivo, outra negativa. O que acontece com essas cargas, as tais cargas elétricas? Se elas tiverem o mesmo sinal, ó, positivo ou positivo, olha o que acontece. Desculpa. Olha só o que acontece com ela. Elas se separam, elas se empurram. Enquanto que a força da gravidade, ela sempre puxa. Agora, se eu tiver uma carga negativa e uma carga positiva, ó, são de sinais diferentes. Elas se puxam. Então, a força que faz com que eu tenha cargas elétricas não é a força da gravidade. Porque a força da gravidade só puxa. A força elétrica, olha só, se fosse negativo e negativo é a mesma coisa. Elas, ó, se puxam. Por outro lado, se eu tiver uma positiva e outra negativa, elas se atraem. Existem cargas, existem algumas partículas na natureza que não têm carga elétrica. Se não tem carga elétrica, ela não sente carga elétrica. Tá legal? Então isso aqui é uma força diferente. Ora, como podemos ver as nossas cargas elétricas? Pense o seguinte, pensa numa bolinha. Olha só. Ó, isso aqui é uma bola grande. É muito grande. Essa bola aqui, ó, é menor? Sim. Ainda é muito grande. Agora, pensa nessa daqui. Tá dando para ver essa bolinha? Sim. Não. Não? Sim. Agora sim. Aqui, ó. Certo? Uma bola bem pequenininha. Sim. E se eu quebrasse essa bola em 1000 pedaços? Dá pra ver? Não. Ah, mas eu vou pegar cada pedacinho que eu quebrei, vou quebrar em mais 1000 pedaços. Dá pra ver? Gente, esse aqui é muito, muito, muito maior, mas muito, muito maior do que o tal do elétron. Aqui tem carga elétrica. Todos nós somos feitos dessas bolinhas, mas nós não podemos ver. Mas olha só. Eu nunca consigo. Olha como é que funciona. Estão vendo aqui a lâmpadazinha? Sim. Aqui ele explica. Ele sai de um polo, vem a carga elétrica, passa na minha lâmpada e volta para a bateria. Só que aqui eu tenho a light. Eu tenho um polo da light, passa aqui pela minha lâmpada e volta para a light. É isso que faz com que eu tenha a minha luz. É essa carguinha que a gente não consegue enxergar que faz a lâmpada acender. Fala. Tia, ela tira, descarga e depois retribui de novo. É, mas olha só o que acontece. Já que você falou, aqui é negativo, aqui é positivo. Aí o negativo vai encontrando o positivo. Negativo com positivo, o que acontece? Fica zero. Por isso que depois de algum tempo, a sua pilha para de funcionar. Todo o excesso de carga de um tipo vai desaparecendo, porque sai de um lado, entra no outro. Sai de um lado, entra no outro. Até que chega uma hora que você joga fora a sua pilha. Tá certo? No caso da light, isso não acontece porque você paga a conta. Ele vai te deixando você pegar a corrente. Depois você paga a conta. Essa daqui, ó, olha, eu trouxe para vocês veem, por exemplo, no celular. Não tem uma lampadinha no celular? Isso é uma LED. Isso aqui é uma LED no controle. Nunca vi. Tia, então Aqui, ó. Hã? aquele negócio que você está fazendo da bateria. É a mesma Olha aqui, ó. Dá pra isso. Não, porque ela é só 2,5 volts. Então a corrente é muito pequena, eu nem sinto. Tá vendo? Então, aquilo que a gente viu ele andar, está andando
aqui no meu fiozinho. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o quê? Eu tenho a pilha. Tá certo? Vai chegar uma hora que eu vou gastar toda a minha pilha e vou ter que botar uma pilha nova. Tá bom? Então aquilo ali da bateria, da lâmpada, é a mesma coisa que a lanterna? A lanterna, na verdade, você tem uma luzinha que aí você coloca a parte do polo positivo e negativo da sua pilha. Quando a lanterna liga com as duas, a luz aparece. Aí eu pego e afasto esse daqui. Então eu só estou botando no polo. Aí a minha lanterna para de funcionar. É isso que é importante a gente ver. Quando a gente descobre alguma coisa em ciência, alguém descobriu. Aí vem uma outra pessoa e diz assim, como é que eu vou usar isso? Eu sei que é assim. Como é que eu faço para usar? Eu tenho lanterna, eu tenho diodo, eu tenho um monte de luzinha. A gente vai pegar aquilo que a gente sabe e ver como é que eu vou poder usar no caso que eu quero resolver. Isso é ciência. Só isso. E olha, essa corrente, né, que a gente chama de carga elétrica, é ela que faz funcionar o nosso ventilador, tá? Até mesmo para barbear a máquina. Todos os equipamentos da casa da gente, quando falta luz, falta a tal da corrente elétrica. É essas bolinhas que não estão passando, tá certo? E será que elas funcionam em qualquer material? Tem materiais que ela anda bem, tem materiais que ela não anda bem. Ela anda bem, por exemplo, em metais. Mas ela já não anda bem, olha só, em borracha, vidro. Então, vocês notaram que todos os fios que a gente tem em casa, no meio do fio é metal. Mas em torno do fio é borracha. Por que eu boto borracha em torno do fio? Para não dar choque. Para não dar choque. Tá certo? Ó, aqui dentro do fio, ó, aqui dentro é metal. Viu lá de fora é borracha? Então eu posso mexer no fio. Estão vendo? Peraí, vamos lá. Já vem com o som. Tá? Por isso que a gente usa borracha. Porque na corrente que a gente está usando, não passa a corrente através da borracha. Se a gente botar ela em qualquer lugar. Eu posso pegar. Agora, como é que é perigoso? Perigoso, peraí, deixa eu tentar passar sem usar. O problema é se tiver escapado. Se tiver aqui um negócio que não tem o fio, se não tiver borracha e você botar o dedo, aí você vai levar choque. Viu? Como dentro é metal. Até lá de fora é o quê? Borracha. Por quê? Porque é difícil passar borracha. É só uma corrente muito grande. E eu chamo a atenção de vocês o seguinte. O moço da Light, ele vai mexer com corrente. Certo? O circuito está ligado. Tem corrente passando. Olha só o sapato dele. Olha o sapato dele. É de borracha. Olha como é grosso de borracha. Para ele não sentir choque. A luva que ele usa é de amianto. Também para não sentir choque. Imagina, o cara vai resolver a minha vida para eu ter mais corrente e levar choque. Então, é por isso que o sapato do cara que sobe é um sapato especial. Ele também não pode usar isso, mas ele estudou. Claro. E outra coisa, quando a gente vê, né? Então, olha só, o nosso corpo conduz corrente, conduz. E aí, quando você está na rua e você vê um fio no chão, não toca no fio. Se for um fio de internet, tudo bem. Se for um fio de telefone, tudo bem. Mas e se for de corrente elétrica? Também vai tomar choque. Quando você segura, é como se você, ó, fosse um pedacinho de fio e volta a correr corrente. E aí você passa a ter o quê? Choque. Choque é corrente elétrica passando pelo corpo da gente. Então a gente nunca toca em nenhum fio que está no chão. Porque a gente não sabe se é de corrente, e se for de corrente,
se o circuito está ligado. Se o circuito estiver ligado, quando a pessoa mexe, pum, passa a corrente. Fala. Por exemplo, ele é Pode. Se você tiver, por exemplo, alta tensão, são muitos mil volts, muitos amperes, aí dançou. Tá certo? choque dá Ah. um acelero Olha do só. coração. Então, o que são esses raios, né? Na verdade, nós temos no nosso corpo 2 tipos de bolinha. Na verdade, 3 tipos de bolinha. Uma bolinha é um elétron. A outra bolinha tem carga positiva. Mesma carga, só que uma é negativa, outra é positiva. O valor é igual. E tem uma outra que não tem carga. Se ela não tem carga, a gente chama que ela é neutra. É o neutro. Só que tem um problema. A carga, a bolinha que leva a carga negativa, ela é muito levinha. A bolinha que leva a carga positiva, ela é 2.000 vezes mais gordura. Imagina, se eu tiver 1 kg de elétron, o mesmo número de prótons, eu teria que pegar 2 carros na minha mão aqui, seriam 2 toneladas. Ó, que diferença. Então, é muito mais fácil eu puxar quem é magrinho do que eu puxar quem é gordão. Por isso que, na verdade, o que eu tenho de raio é cargas elétricas negativas desceram e cargas elétricas positivas subiram. Tá certo? Então, na verdade, agora a gente sabe que não é Zeus quem joga os raios. Quem joga os raios é a natureza. Na verdade, não é Zeus que joga os raios. E o que se fazer num dia de trovoada? Primeiro ficar dentro de casa, né? Janelas trancadas. E aí, os edifícios, em geral, ele tem uma coisa chamada para-raios. Ele orienta, ele tem um efeito que são umas pontas que, de certa maneira, o raio tem maior chance de cair ali. Ele vai direto para a Terra. Foi para a Terra, não vai para casa de ninguém. Certo? Mas, se eu tiver, o que eu não faço? Eu não devo ficar, por exemplo, em árvores isoladas, torres metálicas, tá? Que tem mais chance, cercas metálicas, campos abertos, e jamais tocar, por exemplo, uma parte de fora do carro. O carro, ele tem o quê? 4 rodas. Sim. Do que é feito a roda do carro? Metal. Metal, mas de borracha. O que fica no contato com o chão é borracha. Então, se cair um raio, não tem problema, você não vai ter problema. O problema é se você ficar com o pé no carro e o outro pé na terra. Aí é como se você estivesse botando um fiozinho para ela passar. A melhor coisa é você chamar o bombeiro, ele tira as cargas, excesso de carga, na parte de metal do seu carro, na parte de metal do olho, e você vai sair sem problema nenhum. Enquanto você estiver dentro do carro ou dentro do ônibus, sem tentar botar pezinho do lado de fora, nada acontece. E aí, uma coisa é o seguinte, quando a água fosse pura, não tivesse nenhum sal mineral, não tivesse nenhuma sujeira, ela não ia deixar essas bolinhas elétricas passarem. Mas quando tem sujeirinha, ela deixa essas bolinhas passarem. E aí o que acontece? O mar não é só água, é água com sal. Na piscina é água com cloro, certo? Outros sais. Nos rios, nos lagos, não é uma água pura. Então, se cai um raio ali, esse raio se propaga e pode dar choque na gente. Então, quando a gente está ou no lago, ou no mar, ou no rio, ou numa piscina, começou a ter trovão, começou a ter raio, sai dali. Porque essa água, a gente diz que ela deixa passar, a gente diz que conduz essas cargas elétricas. Fala. E se a gente estiver saindo do carro? Se você tentar sair do carro, o que vai acontecer? Você vai fazer como se você funciona como se fosse um pedacinho de fio, em que você liga um lugar que está cheio de carguinha que quer andar, com um lugar que aceita as carguinhas, que é a terra. Aí você funciona como um fio. Aí você vai sentir o choque.
Porque choque essas correntes elétricas passando. Isso como tu vai desligar? Não faz diferença. Porque o problema é se você tem o raio caindo em cima do seu, ou nas imediações, tá? Que você tenha cargas elétricas em excesso na sua parte metálica. Tem mais detalhes do que isso, tá ok? Então, a bolinha elétrica, que nós chamamos de elétrico, ele é que faz a lâmpada acender. Ele faz, ó, no inverno, agora não, agora ninguém quer tomar banho quente, né? Tá todo mundo querendo tomar banho gelado. Mas no inverno, quando der 5 graus aqui, todo mundo quer o quê? Banho quente. Ó, quem é que esquenta aqui? Na verdade, eu tenho uma resistência. Nessa resistência está passando a corrente elétrica. Tá certo? E aí ela aquece a água. Ou qualquer um dos equipamentos que eu tenho em casa, a gente precisa de corrente. Quando diz assim, faltou luz. Não, não faltou luz. Faltou corrente elétrica. Não está passando essas bolinhas. Ou senão no rádio. Tá certo? Então eu tenho tudo isso nas minhas correntes elétricas. Então só para fechar, é o Deus Zeus que atira raios do Olimpo? Não. O que é o raio? São correntes elétricas. E aí, quem é responsável pelas correntes elétricas? Essa bolinha que a gente não vê, mas que todos nós somos feitos dela. Tá certo? Essa é uma bolinha. Nem tudo do que você é feito você consegue enxergar. E aí, para completar, vou mostrar para vocês a minha escolinha.